Bom dia, juvenis da Igreja Metodista em Dom Bosco, tudo bem com vocês? Antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa manhã, por esse domingo, por cada juvenil da nossa igreja, Pai. Abençoe cada um deles, suas casas, suas famílias, e que essa palavra, Senhor, possa ter efeito no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, vocês lembram que na semana retrasada nós falamos sobre o mágico Simão? E na semana passada a gente falou sobre o mágico Bar Jesus. Uma coisa que marca esse encontro do mágico Bar Jesus com Deus, ou na verdade ele não se encontrou com Deus, né? Mas foi a primeira viagem de Paulo, que foi em Galácia e Chipre, que é marcado em Atos 13 a 14. E hoje nós vamos falar sobre a segunda viagem de Paulo e o encontro muito inusitado que eles tiveram, que foi com uma mágica, ou com uma adivinhadora. É muito interessante que nesses textos em Atos tem muitas histórias legais sobre a viagem dos apóstolos na missão. A segunda viagem de Paulo foi para Macedônia, Acácia e Grécia. Paulo levou consigo Timóteo e eles foram. E no meio do seu encontro, eles conversaram com as pessoas e teve uma convertida chamada Lídia. Lídia se converteu ao Senhor porque ela já era temente a Deus, ela vendia púrpura, ela era bem vista na cidade e se converteu ao Senhor Jesus. E durante esse processo todo, uma adivinhadora começou a segui-los. E agora nós vamos ler juntos no texto onde diz sobre isso, que está em Atos 16, versículo 16, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Só que, às vezes, todo mundo conhece a história de que Paulo e Silas foram colocados na prisão. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Que eles foram encarcerados e eles cantaram, e aí as portas se abriram, mas ninguém fugiu, e o carcereiro se converteu. Então, a prisão deles se deu por conta dessa adivinhadora, porque eles expulsaram esse espírito imundo dela, dessa da adivinhação, e eles foram encarcerados porque os senhores dela se revoltaram, porque eles perderam lucro, né? Eles fizeram um desserviço para eles, tirando todo o lucro deles que eles tinham com essa mulher. E nós podemos perceber como Jesus, através dos apóstolos, se encontrou com vários tipos de pessoas. Se encontrou com esses mágicos, cada um tinha um jeito. Simão, ele era todo legalzão, queria conhecer Jesus, mas estava com a mentalidade toda errada. Aí encontrou com Bar Jesus, que queria tirar o amigo dele lá, o procônsul, do caminho. E aí os discípulos foram e repreenderam ele e fizeram ele entender que é Deus que está no controle de todas as coisas e que não adianta ele querer tentar impedir as pessoas de conhecerem Jesus. Mas agora nós temos uma adivinhadora. E o texto diz que a adivinhação, esse dom que ela tinha, era por causa de um espírito imundo. E ela, na verdade, ela não tentou afastar ninguém de Jesus. Mas o que ela fazia? Ela, atrás dos discípulos, diziam: eles são filhos do Deus Altíssimo. Por eles, eles anunciam o caminho da salvação e tudo. Mas por que será que Paulo se irritou com essa adivinhadora, sendo que ela estava falando a verdade? Por que será que vocês acham? Porque ela não estava tentando desviar ninguém do caminho, ela não estava com uma ideia errada sobre Jesus, ela só estava falando sobre o caminho da salvação. Mas por que será que eles ficaram tão irritados? Porque, na verdade, quem falava não era ela, mas era o espírito imundo que habitava nela. E como ela já era uma adivinhadora e todo mundo já sabia quem ela era, poderia causar a impressão de que ela estava adivinhando que eles eram filhos do Deus Altíssimo. Talvez dava a entender que seria uma revelação do espírito que ela possuía. E eles queriam que as pessoas conhecessem a Deus e entendessem o ministério deles, não através de um espírito imundo que estava preparando esse caminho, mas através mesmo dos milagres do Senhor Jesus.
E depois que eles expulsaram o demônio delas, que eles foram presos, que aí já no versículo 19 até o 26 diz como que foi esse momento na prisão, que eles louvaram e agradeceram e as portas se abriram e os presos não saíram porque eles não deixaram. E aí o carcereiro se converte, vocês vão ver lá a conversão do carcereiro no versículo 27 até o versículo 34. E aí eles são livres da prisão. Então, eles não precisavam de nenhum espírito imundo anunciando quem eles eram, porque o próprio Deus, através dos seus milagres e das suas maravilhas, já estava anunciando. E foi isso que aconteceu. O carcereiro foi convertido e a glória de Deus foi estabelecida naquele lugar. E é isso. Então, pense aí sobre tudo que a gente estudou e que possamos mesmo conhecer esse poder de Deus e anunciá-lo, não através de falso testemunho ou através de falas enganosas, mas que possamos anunciar o amor de Deus e a salvação por meio de Jesus Cristo através da sua palavra de salvação. Amém? Um beijo e fique com Deus.